Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marlon e a gente vai começar agora uma nova aula de Wilco Embroidery Studio e também de bordado em geral. E essa aula a gente vai voltar para o zero, porque depois da última aula que a gente falou bastante sobre como bordar bem em malha, me deram alguns feedbacks de que algumas pessoas não estavam sabendo fazer o básico no Wilcom e eu resolvi voltar para o básico e ensinar como fazer uma linha no Wilcom. Como assim fazer uma linha? Eu já estava falando de fazer desenhos complexos e tal, só que eu resolvi voltar, eu resolvi dar um passo atrás e falar mesmo como fazer do zero mesmo, voltar para a base e falar como fazer uma linha no Yukon, seja ela de ponto de costura, seja ela de ponto cheio. E no final dessa aula eu vou explicar como fazer uma linha de ponto cheio em qualquer tecido que fique muito boa e aí que você vai poder usar em qualquer desenho. E vou passar também uma lição de casa para você aprender de fato todos os pontos do que eu vou passar nessa aula, beleza? Então vamos começar aqui. Eu já vou começar no Wilcom mesmo e eu vou falar algumas coisas um pouco teóricas e eu vou fazer como a aula passada, falar um pouco também no bloco de notas, né, em texto, e vou trazer aqui para o Wilcom para mostrar como fazer de fato essas linhas, seja em ponto de costura, seja em ponto cheio, beleza? Vamos que vamos então, minha gente. Eu vou aqui no Wilcom já mostrar uma coisinha básica aqui. Eu acabei de abrir o programa, tá? Então aqui essa aqui é a tela principal do Wilcom e aqui essa ferramenta de seleção que está selecionada agora, né? Só que como eu vou fazer uma linha só, eu vou utilizar para começar a linha de ponto corrido, ferramenta de ponto corrido, certo? Então eu cliquei aqui, eu vou selecionar o Ctrl e clicar lá do outro lado, tá bom? Terminei de clicar aqui nesse segundo ponto que eu fiz, eu vou apertar o Enter, tá bom? Eu consigo chegar próximo da linha que eu fiz na rodinha do mouse, tá bom? Fiz uma linha aqui com o tamanho, está bem grande. Deixa eu diminuir ela aqui, ó. Aqui embaixo, na ferramenta de tamanho, de redimensionamento, eu vou deixar aqui com 100 milímetros. Apertei no teclado 100, Enter, tá bom? 100 milímetros é 10 centímetros, então tá aqui, ó, 10 centímetros. E fiz aqui a nossa primeira linha, certo? As nossas linhas vão poder ser de ponto de costura ou ponto cheio, tá bom? Isso é diferente da seguinte forma. Para quem nunca viu um bordado na vida, e eu tenho certeza que algumas pessoas nunca viram, porque algumas pessoas que assistem o canal são designers, outras pessoas são bordadores, tá? Então, isso aqui é uma tabela de pontos que eu tenho, que eu desenvolvi para a empresa que eu trabalhava. E aí, essa linha aqui, ó, isso aqui são pontos de costura de diferentes tipos, tá vendo? Isso aqui que é o ponto costura, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Consigo focar? Isso aqui são diferentes tipos de ponto de costura, certo? E eu vou ensinar para vocês como fazer cada um desses diferentes pontos aqui. A outra forma que dá para ser uma linha reta no Wilcom, uma linha reta que eu estou falando você pode usar para qualquer outra coisa, tá? Eu vou duplicar essa linha aqui, eu vou selecionar ela, Ctrl C, Ctrl V. Selecionou em cima, tá vendo? Ela girou em cima, tá vendo? Vou copiar para baixo. E aí, dessa mesma linha que eu fiz, eu consigo transformar essa mesma linha em ponto cheio. Você quer ver como? Propriedades do objeto, aqui ó, outlines, né, que é linhas. Clicar aqui, ó. Se eu mudar aqui, eu mudo o tipo de linha. Só que, não é aqui que eu vou conseguir mudar. Eu esqueço às vezes. Eu consigo selecionar ela e modificar aqui, ó, selecionando a entrada C, tá vendo? Aí eu só venho e escolho a largura. Já gerou um ponto cheio, tá bom? Posso fazer dessa forma, mas posso fazer de uma forma um pouco mais simples, se for um desenho simples que você quer fazer mesmo. Você vem aqui, ó, seleciona a entrada C. Essa é a terceira forma de como eu estou ensinando, tá? Fazer essas linhas. Seleciona aqui. Clica do outro lado, aperta o Enter, Enter de novo. Ok. Agora a gente criou uma linha com o tamanho, a largura de 2,72. É o que já estava selecionado, tá? É o que eu selecionei ali sem querer.
Mas eu consigo vir aqui e modificar a largura, tá vendo? Eu consigo deixar com 1 milímetro, consigo deixar com 2 milímetros, 2.2, consigo deixar com 10, mas eu consigo pôr na mão também. É só selecionar esse número e colocar, sei lá, 3 milímetros, vai ser o nosso padrão, tá bom? Então, feito um ponto de costura e um ponto cheio. Para que eu já fiz esses dois? Para mostrar. Esses daqui são os pontos de costura, certo? Esses daqui. E eu também tenho na minha tabelinha que eu criei um tempo atrás aqui, os pontos cheios. Os pontos cheios. Chamei de contornos, tá? Mas esses daqui são pontos cheios diferentes, tá? E aí, cada um deles também eu vou mostrar como fazer, tá? Cada um deles é diferente. Aqui eu tenho uma tabela com dezenas de tipos de pontos cheios diferentes, tá? Só fazendo isso que eu estou ensinando. E tem os pontos ornamentais também. E todos eles eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, para mostrar como fazer nos seus desenhos e nos seus bordados diferentes. Legal? Então vamos lá. Tendo esses pontos básicos aqui, esse ponto que eu fiz, todos esses que a gente tem, a gente consegue fazer basicamente só tendo o ponto pronto ali. Agora é uma diferença de configuração, bem básico, tá? Esse primeiro ponto que a gente fez é um ponto bem simplesinho, tá vendo? Ele passa uma vez só. Eu não sei se eu consigo focar aqui. Ele passa uma vez só, ele é bem simples, tá? E dá um aspecto de costura mesmo, por isso que chama ponto de costura, beleza? E aí, só que a gente quer fazer outros pontos mais variados. Então, com o ponto de costura simples, que é esse run que a gente viu, o ponto corrido, a gente consegue gerar vários outros tipos de ponto de costura. E agora a gente vai mostrar como. Se eu vir aqui em traço, na outline, eu consigo já, logo de cara aqui, mudar a largura dele. Se eu mudar a largura, o ponto se modifica já, tá? A largura é a distância de um pontinho para o outro ponto, tá? Isso que é a largura no ponto costura. Ele dá fura aqui o tecido, fura um pouquinho mais para frente. Depois um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente. E essa é a largura aqui. Se você pegar a régua, você consegue medir qual que é essa distância aqui, tá? Isso é baseado na distância que você quer com a régua ou com o que você está pensando em fazer. Beleza? Eu vou deixar esse aqui com 3 milímetros. Só para a gente ter uma ideia aí. Eu vou duplicar, né? Ctrl C, Ctrl V, como eu acabei de dizer agora há pouco para vocês. E esse de baixo, eu vou colocar o ponto triplo. O que é o ponto triplo, Marlon? Ponto triplo é isso aqui, gente, ó. Esse ponto 3 aqui é um ponto triplo. E por que triplo? Vou explicar. Ponto triplo, ele fura o tecido. Bom, ele fura o tecido aqui na frente, fura aqui e fura aqui. Quando ele fura na frente e passa a linha, ele passou uma vez. Quando ele volta, passou 2 vezes. Quando vai, passou 3 vezes, tá? E por isso chama triplo, porque ele passa a linha 3 vezes, tá? Ele faz 4 furos, 1, 2, 3, 4, mas passa a linha 3 vezes. 1, 2, 3, entendeu? Então, assim que é feito ponto triplo. Fura aqui, fura aqui, fura aqui, fura aqui. Aí passa pro próximo. Fura aqui, fura aqui, fura aqui. Fura aqui, fura aqui, fura aqui. E aí sim vai passando o ponto, tá certo? Esse é o ponto triplo. E é isso que a gente está escolhendo aqui. Pontos triplos, eles podem ter diferentes passadas, tá? Ele pode passar a linha várias vezes. É triplo mais ou menos, porque a gente pode escolher o número de vezes que ele vai passar. Se a gente vir aqui ó, em Run Count, que é tipo o número de passadas, a gente pode mudar aqui para até 15 passadas, tá? E para que eu faria isso, Marlon? Pela seguinte coisa, para fazer bolso de calça masculino, a gente consegue fazer esse tipo de ponto aqui, ó. E, se eu não me engano, isso aqui é passando 8 vezes ou 9 vezes, acho que é 9 vezes esse, tá? Ele é um ponto bem bonito, bem grossinho, e aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa. É um estilo de desenho diferente mesmo. Então a gente consegue fazer esse tipo de trabalho só modificando a largura do ponto, né, a distância de um ponto para o outro e a quantidade de passadas que ele dá, beleza? Isso aqui é o ponto triplo, apenas. A gente tem vários outros pontos para ver. Agora eu vou mudar para o backstitch. Esse backstitch é o seguinte, é um ponto corrente, que a gente chama, né? Que ele é referente a esses números 7, 8 e 9 da minha tabela. Não sei se dá para ver muito bem. Vou tentar selecionar aqui para ver melhor. Ele é um ponto de corrente. Eu não estou conseguindo mostrar aqui, eu vou tentar editar o vídeo
para mostrar uma foto dele, tá? Você deve estar vendo a foto aí do ponto agora, que eu vou editar o vídeo para mostrar essa foto, beleza? E aí são 3 tipos de backstitch diferentes, tá? 3 passadas diferentes. O mesmo espaçamento, mas com 3 passadas, né? E outro com 5 passadas, beleza? E aqui dá para editar a largura do ponto, dá para editar também quanto que a largura mínima e a largura máxima. Aqui é a grossura, né? Porque ele pode ficar sobreposto ou não. E aqui o quanto ele vai ficar sobreposto. Eu posso selecionar de 30% a 70%, tá bom? E aí ele vai mudar também o resultado. E ele vai fazer coisas diferentes, como na tabela de pontos aqui, ó. São pontos completamente diferentes, baseado só nessas configurações básicas, beleza? Isso é o backstitch, que é o ponto corrente. Agora eu vou mostrar um outro tipo de ponto, que é o stem stitch. Eu não sei a tradução em português, me desculpa, no seu Wilcon em português deve estar mostrando aí. E aqui tem algumas configurações também. Aqui a gente consegue mudar a largura dele, né? A grossura dele, né? Aqui, ó. Muda aqui a grossura desse ponto. A gente consegue mudar o espaçamento dele sem espaçar bastante. Ele fica parecendo um ponto zigue-zague, tá bom? E aqui a gente consegue mudar a angulação dele. Aqui fica mais zigue-zague ainda. Se deixar com 15 graus ele fica bem largo, bem na diagonal, com 15 graus, né? E aqui com 165 graus, que é o máximo, tá? E o tipo de ponto a gente pode escolher se a gente quer single, um ponto simples, ou um ponto triplo, né? Que é passando 3 vezes, a mesma coisa. Ele vai, pá, pá, pá. Então ele faz a primeira simples e a segunda tripla. Ele vai, passa 3 vezes. Vai, passa 3 vezes, entendeu? É um tipo de ponto ornamental também, um tipo diferente. E aqui a gente pode escolher qual que é a distância de um pontinho para o outro, porque ele pode fazer esse primeiro aqui e o segundo ele vai e dá uma diferençazinha na ida, entendeu? Ele faz assim e assim. Isso a gente consegue mostrar no ponto 10, 11 e 12 da minha tabela. Ó, fiz essa tabela aqui para levar em cliente quando a gente fazia muitos bolsos, né, na empresa. Esse aqui é um ponto simples do stem stitch. Esse aqui é um ponto triplo já, passado 3 vezes. E esse aqui também é um ponto triplo do stem stitch, mas passado com a largura maior, a largura de baixo aqui. Essa largurazinha do 25 que eu estou circulando agora, tá? Essa aqui é um pontinho diferente, tá? Que é feito com esse tipo de ponto, beleza? Esses daqui são basicamente os pontos que a gente consegue fazer com ponto costura, beleza? Agora a gente vai fazer o tipo de ponto, vai ensinar essas mesmas coisas com o ponto cheio, beleza? E depois eu vou passar para o ponto ornamental. No final eu tenho uma configuração muito legal, muito boa para você fazer com ponto cheio em todos os tipos de tecidos e ele fica perfeito. O ponto cheio não dá uma falha, fica perfeitinho, tá bom? E vamos mostrar agora com o ponto cheio os tipos de pontos que dá para fazer. Então, esse é a segunda parte com ponto cheio. Como fazer uma linha, beleza? Fiz minha linha aqui, uma linha reta com ponto cheio, tá? Não tem segredo nenhum, aqui eu só afastei mais para cima mesmo. E fiz usando a ferramenta entrada C, tá bom? Essa é a minha linha com a entrada C. Fiz de um lado para o outro, beleza? A distância, a largura ele já colocou aqui por padrão. Mas eu vou dar uma dica um pouco extra aqui do ponto cheio. A gente pode vir aqui em propriedades do objeto antes de mais nada. E selecionar a entrada C e a largura. Aqui a gente pode escolher a largura antes. Então eu posso vir aqui e mudar. Aqui vai ficar uma largura padrão. Eu quero que seja sempre 3 mm, certo? Então aqui sempre que eu vir e selecionar a ferramenta entrada C, ele vai ter 3 mm. Eu posso fazer minha linha, apertar Enter 2 vezes e a minha linha foi feita, tá certo? E agora, logo de cara eu consigo já modificar essa linha vindo em preenchimentos. E agora daqui para frente eu vou mexer aqui para modificar essa entrada C, tá? Então aqui o espaçamento eu posso mudar
para ficar bom em qualquer tecido, eu tenho que usar no mínimo 90% aqui de espaçamento. Por quê? Porque se eu usar menos que isso, usar tipo 10%, ela vai ficar bem próxima, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Os furinhos vão ficar muito próximos e vai dar problema na hora de bordar, não vai ficar legal, tá? Então, eu sugiro que você use ou 90%, se você for usar em porcentagem, ou se você tirar o alto espaçamento, você consegue mudar aqui por milímetro, por tamanho. E aí usar no mínimo 0.3. 0.3 aqui, o pessoal costuma usar quando vai fazer... tipo, pra ficar bem cheinho, bem bonitinho, assim. Tipo o bordado que você vê patches de futebol americano, essas coisas, 0.3 por padrão. Ou, se você for usar para fazer EVA, sabe? Quando você fica altinho bordado, assim, isso é uma técnica chamada EVA, tá? E aí, para fazer aquelas coisas e conseguir cortar o EVA, as pessoas usam 0.2, tá? 0.2. Esse tipo de bordado ele é bem cheio, ele corta o EVA e fica aquele efeito bem bonito atrás da linha, tá bom? Mas lembre-se, se você for fazer EVA, sempre faça com a mesma cor do EVA. O EVA é preto, usa a linha preta, tá bom? Se for fazer EVA vermelho, com uma linha vermelha, tenta usar EVA vermelho. Se não tiver, pode usar com outra cor diferente, mas talvez fique falhado e toma muito cuidado com isso, tá bom? Isso é uma dica principalmente para os bordadores. Os designers podem não saber o que estou falando, mas pensa naqueles bordados tipo de futebol americano que vocês já viram em camiseta de time de futebol americano, de beisebol, essas coisas, ou até em time tipo boné do Corinthians, sabe? Aqueles bonés que tem que são mais largos, assim, fica com bordado em 3D que o pessoal fala. Então isso é EVA. Beleza. E aqui a gente já mostrou as diferentes larguras, né, de ponto aqui no preenchimentos. E tá bom, então eu vou deixar por padrão aqui 0.4 ou 100%. Vou deixar isso aqui. E agora eu posso também escolher no ponto cheio quantas vezes eu vou passar por cima. O pessoal não costuma usar muito isso, mas você pode usar para fazer tipo zigue-zagues que passam várias vezes, tá? É um tipo de ponto diferente, é mais ornamental mesmo, mas ao invés de fazer um zigue-zague, um ponto cheio que só faz assim uma vez, você pode escolher quantas vezes ele fura, tá? Baseado na mesma coisa que a gente viu ali atrás, tipo a passada aqui no ponto cheio na minha tabela vai ser tipo ida, volta, ida, volta, ida, entendeu? E ele vai ficar indo assim no zigue-zague. Quantas vezes você escolher aqui na entrada C no setting count, na conta de passadas, certo? Eu vou deixar uma só. Vou deixar passando uma vez só. Só que aqui na minha tabela eu consigo mostrar, não vai dar para vocês verem, porque não vai focar. O resultado é praticamente o mesmo, tá vendo? Por isso que a gente não costuma mudar nada. Porque o resultado geralmente fica bem parecido, então não muda muita coisa, certo? Então a gente não costuma usar número de passadas pro ponto cheio, legal? Só que, e é basicamente isso que a gente tem no ponto cheio, mas tem o ponto ornamental, a gente consegue fazer ornamentais com esse ponto. A gente consegue, na verdade, fazer ele tatame. Ele fica um ponto cheio bem diferente, né? A gente não costuma ver muito isso por aí, mas é um ponto diferente, ó. Como essa linha aqui, ó. Ela fica essa aqui. Ela fica diferentezinha, o preenchimento de acordo com a largura que você escolhe, tá bom? Se você tiver uma máquina de bordar, isso vai ser muito bom para você sair testando. Você pode também usar, selecionar aqui, né? Pode usar zigue-zague, tá? Ele está passando uma linha por baixo porque ele está fazendo uma amarração aqui no zigue-zague. Mas eu vou colocar começando do outro lado. Ó, zigue-zague normal. Pode usar E-stitch, que é ponto pé de galinha, que a gente costuma dizer. Tá? Esse E-stitch, esse ponto E, ele é bem legal para prender seus patches, né? Seus apliques.
Split Run, isso aqui é bem legal porque é uma passada ornamental, tá bom? Eu não tenho muita coisa aqui de ornamental desse tipo, porque ele fica desenhado no bordado. Eu não usei muitas vezes esse tipo de ponto, mas ele é bem interessante dependendo do que você pretende fazer, tá? Olha, ele tem diferentes tipos aqui, ó. Ele faz setas, ele faz tijolinhos, ele faz várias coisas, árvores de Natal, e várias coisas aqui que podem dar um resultado interessante para os seus preenchimentos quando você for fazer. Legal? E aí você escolhe o tipo de que você quer mostrar no bordado. Em um preenchimento grande, isso aqui fica bem bonito. É mais perfeito para preenchimentos mesmo, não para traços. Por isso eu não vou falar tanto disso aqui, tá bom? Agora, contornos. Esse contornos é uma ferramenta bem interessante e bem bonita. Se você vai fazer tipo passarinhos, animais que para aparecerem vivos ou plantas, tá? Isso aqui você pode fazer. Eu já usei muito para fazer galinhas de plantas, tá? Em outros vídeos eu vou mostrar alguns bordados que a gente já realizou com isso. E eu posso mudar o espaçamento desse contorno aqui, ó, em preenchimentos. Eu mudo o espaçamento e ele dá umas características bem diferentes para o seu bordado. Tem outras coisas que você pode escolher aqui também. Se você quer uma variação mais aleatória ou não, você pode mudar aqui. É a variação dos pontos, né? Porque os pontos podem bater sempre no mesmo lugar ou variados, de acordo com o que você escolhe de randômico aqui. E você pode escolher como que o ponto termina na lateral aqui também, ó. Se você escolher esse, ele termina mais de lado. Se escolher esses daqui, ele termina mais retinho. Aqui não tá ficando muito porque esses traços não estão muito bons, tá? Legal, aqui a gente mostrou o contorno. Aqui o ponto corrente. Isso aqui é muito bonitinho para se você vai fazer contorno de bichinhos também. Eu tenho aqui, eu acho, em algum lugar. Todos esses eu tenho mostrados aqui na minha tabelinha, ó. Esse aqui é o ponto corrente. Esse aqui é o ponto E, tá vendo? E para cima, E para baixo. Esse aqui é o contorno, ó, o contour que a gente tem ali, que eu mostrei para vocês também. Diferentes espaçamentos daquele ali. Esse daqui é o pontinho tatame, tá vendo? Com espaçamentos diferentes. Dependendo do que você faz, o seu trabalho fica totalmente diferente. Isso é bem interessante vocês saberem, tá bom? Às vezes a gente conhece melhor o nosso programa, a nossa ferramenta, a gente consegue fazer trabalhos muito mais bonitos, tá bom? E esse straight aqui é um ponto retinho que faz uma onda quadrada, digamos assim. Legal. E agora que, como eu já prometi para vocês, eu vou ter que mostrar, né? Como deixar um ponto entrada a C bem feito, tá? E aí é muito simples, pessoal. É muito simples, mas é um detalhe que às vezes a gente deixa passar e não faz por besteira, tá? Eu vou deixar aqui o nosso ponto entrada a C com 3 milímetros de largura, como eu falei, e vou deixar ele com 90 centímetros, 90% de preenchimento. Legal? Então eu vou vir aqui, ó, no TrueView, na ferramenta TrueView, tirar e mostrar para vocês como o ponto está feito. O ponto geralmente de ponto cheio ele é feito normal, a agulha bate aqui e vai fazendo assim, normal como um bordado padrão, certo? Só que, dependendo do tipo de tecido que você usa, o tecido repuxa, certo? E aí não fica com a largura que você esperava, fica com um resultado que não é muito bom. Então o que a gente precisa fazer para o ponto ficar perfeito? Usar amarrações, tá? Amarrações são mega importantes e a gente precisa aprender a usar de uma vez por todas para não ficar fazendo programinha tosco, matrizinha tosca por aí, tá certo? Então vamos selecionar nosso ponto, selecionar amarrações, certo? Underlay, clicar aqui em primeira amarração. Aí eu venho e seleciono Edge Run, que é corrida pela borda, ponto corrido pela borda. Percebeu o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele fez um ponto na borda antes de qualquer coisa, voltou fazendo esse mesmo ponto e ele começou a bordar. Isso é importantíssimo, pessoal. Fazer isso aqui é importantíssimo. Eu vou até testar aqui para mostrar para vocês como faz. Como que a máquina borda isso, né? Como que a máquina borda isso? Espera aí que eu não estou achando a ferramenta aqui. Acontece... Onde que era mesmo isso?
Aqui, achei a ferramenta, tá? É o bordado devagar. Eu, vou colocar para bordar com o ponto, primeiramente, sem o ponto corrido que eu falei para vocês. Sem o ponto corrido não, né? Sem a amarração. Ele começa a bordar, olha lá, ele bordando. Vou colocar bem devagarinho para você ver. Ele faz um ponto, faz outro ponto e vai levando, tá vendo? Esse aqui é o ponto corrido normal, tá? Sem amarração. Agora, vou colocar a amarração que eu falei para vocês de ponto corrido pela borda. Ele faz um pontinho e ele começa aí com ponto de costura, tá vendo? Ele vai em toda a linha que eu fiz com ponto de costura, chega lá, faz um tracinho, volta e agora vai começar a bordar. Isso faz total diferença, você pode pensar que não, mas isso aqui faz uma total diferença para o seu ponto não ficar quebradiço e para o seu bordado ficar bem preso no tecido, bem rebatidinho, bem bonitinho, para ficar um bordado perfeito, tá bom? Esse aqui é o seu, é a forma de fazer melhor possível, um ponto cheio. E mais uma coisa, um extra aqui que eu vou falar para vocês, compensação. Compensação eu deixo de no mínimo 0,3 sempre, porque é o quanto uma malha, por exemplo, costuma repuxar. Então, se você fizer uma amarração e uma compensação de 0,3, é muito difícil que o seu ponto cheio fique ruim na malha, legal? Então, sempre façam isso. Então, relembrando, como fazer traços, como fazer linhas no Wilcon. Use ponto de costura ou ponto cheio, ponto corrido ou entrada C, sempre, tá bom? Com esses tipos de pontos, vocês conseguem fazer várias outras coisas, tá? Essa foi a aula que eu queria passar para vocês mesmo, como fazer uma linha bem básica no Wilcon para vocês, tá? Mas eu tenho uma lição de casa para vocês não saírem daqui sem aprender a fazer de fato, tá bom? Já tinha separado aqui para vocês uma imagem de um cachorrinho, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês no meu site, o link está aqui na descrição, tá? Para vocês pegarem lá e fazerem de lição de casa. Ninguém tem desculpa de não estar aprendendo a usar o Wilcon, porque eu acho que eu estou explicando agora de forma bem simples, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no meu site. E aí vocês conseguem pegar o desenho, tá? Mais simples do que eu peguei aqui, porque eu tive que usar o Corel. E aí eu vou ensinar vocês a fazer, com o que eu ensinei, na real, desculpa. Com o que eu ensinei dá pra vocês já fazerem esse cachorrinho que eu vou deixar no meu site, o link tá na descrição, tá? E aí vocês já conseguem fazer esse cachorrinho. É bem simples, eu quero só que vocês façam com ponto cheio ou com ponto de costura as bordinhas dele, tá? É só a borda, não precisa fazer preenchimento se não souber, tá? E aí já dá pra fazer, eu tô até fazendo aqui, bem rapidinho aqui, tá? Vou fazer só o contorninho, tá? Não vou nem fazer as partes de dentro. Ó, quem saiu antes da aula já perdeu eu fazendo aqui ao vivo o contorno do cachorrinho, tá? E eu vou deixar a lição de casa para vocês. Eu tô fazendo só o contorninho aqui, tá? Usando o ponto corrido. Mas vocês vão fazer, se quiser aprender de fato, quer aprender? Então faça de fato o desenho bonitinho, todo feitinho, olhinho, a boquinha, as patinhas, tá? Terminei, apertei Enter e fiz o contorno do cachorrinho, tá bom? Foi rapidinho mesmo, não acelerei o vídeo, é que o desenho é bem simplesinho, o contorno. Mas dá pra fazer tudo com ponto de costura ou ponto cheio, tá? Eu fiz com ponto de costura e eu consigo mudar ele com ponto cheio, como eu falei lá no começo do vídeo. Entrada C, venho aqui e dou um pontinho de cada lado e escolho a largura. Ele tá bem pequenininho aqui, então as pontas ficam meio esquisitas, tá? A gente consegue mudar tudo isso depois. É um desenho pequenininho, então ele é editável e tal. E a gente consegue mudar a largura, como eu mostrei pra vocês aqui, colocando tipo 1 milímetro. E ficou, beleza? Esse aqui é o contorno do cachorrinho, deixa eu colocar aqui. E essa é a lição de casa de vocês, tá? Eu peço que se você quiser aprender o Wilcon de verdade, essa é a sua chance, tá bom? Eu tô ensinando aqui pra vocês e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham realmente aprendido alguma coisa com esse tipo de conteúdo e eu fico muito feliz de poder passar para vocês alguma coisa, algum conhecimento que eu tenho, tá?
Muito obrigado por assistirem essa aula. Se vocês gostaram, já curtam esse vídeo, sigam a minha página, ativem o sininho lá no canal para sempre que tiver vídeo novo vocês assistirem essa aula, tá? As aulas próximas, e fiquem ligados, tá? Porque em breve eu vou estar fazendo um curso mais aprofundado de Wilcon, onde eu vou ensinar várias outras técnicas, vou ensinar a utilizar todas as ferramentas que eu sei e que eu aprendi ao longo desses anos que eu estou trabalhando com Wilcon, que eu estou trabalhando com bordado. Vai ser um curso bem completo, onde eu vou ensinar a mexer com todos os tipos de tecido que eu já trabalhei, como malha, jeans, sarja, feltro, o que fazer com esses tipos de tecido, vários tipos de bordados diferentes, como bordado padrão, em tecido normal, patch também, aplique, vou usar todas essas técnicas em Wilcon e também vou ter um curso básico extra de Corel, para você aprender de uma vez por todas a usar desenhos vetorizados para fazer o Wilcon, para fazer suas matrizes no Wilcon. Fazer isso é assim, importantíssimo, porque quando você tem um desenho vetorizado e leva ele para o computador, ele é 1000 vezes mais fácil de levar ele de formato vetor, né, SVG ou qualquer outro formato de vetor, para bordado. É muito mais simples, porque aí você só tem que acertar o início e o fim, como eu já falei numa aula que eu vou deixar no card aqui em cima, como acertar inícios e fins de bordado. Legal? Então vai acompanhando as próximas aulas, me segue no meu Instagram, Laboratório do Bordado _, tá? Eu tô sempre postando coisas novas lá também. Esse vídeo vai ser em formato texto, tá? Eu vou postar no meu blog lá no meu site e aí a gente vai conversando, tá? Me segue no Instagram, me segue no WhatsApp, no Telegram, que eu vou colocar o link aqui na descrição, e me segue também no Facebook. A gente vai conversando, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, um grande abraço e até mais.